Aula número 7, enfermagem cirúrgica 2, admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésico. Nesta aula de hoje nós vamos falar alguns detalhes que devem ser observados no momento em que o técnico de enfermagem está escalado para atuar na sala de recuperação pós-anestésica deve tomar em relação à admissão dos pacientes que vão iniciar ali o pós-operatório imediato. Então, acabou a cirurgia, né? Então, a continuidade da assistência da enfermagem, depois da cirurgia, então nós temos nessa primeira foto aqui, um paciente passando por uma videolaparoscopia, né? Uma cirurgia de vídeo, a gente vê aqui os monitores, né? Os trocáteres introduzidos na cavidade abdominal do paciente, então a videolaparoscopia pode ser por uma apendicectomia, uma colestectomia ou qualquer outra cirurgia que seja na cavidade abdominal, porque nós vemos aqui o campo operatório, a cavidade abdominal. Então, após o término da cirurgia, por isso que nós temos uma setinha aqui, o paciente sai da sala operatória para a sala de recuperação pós-anestésica. Então, esse transporte do paciente, então, depois que terminou, né, a cirurgia, que o anestesiologista acordou o paciente, extubou o paciente, porque no caso dessa cirurgia aqui, principalmente, é uma cirurgia sob anestesia geral, e que o paciente está acordado, não quer dizer que estar acordado, que ele não vai ter momentos que ele vai estar um pouco mais sonolento. Então, o anestesista e a equipe de enfermagem vão trazer o paciente para a continuidade dos cuidados na sala de recuperação pós-anestésica. Quando chega na sala de recuperação pós-anestésica, né? Então, frisar aqui mais uma vez, a responsabilidade pela transferência do paciente é do médico anestesista. Então, ele deve acompanhar esse transporte do paciente e ele vai na cabeceira da maca, por causa que ele precisa observar as vias aéreas desse paciente. Então, ele vai manter ali vias aéreas pérvias e a equipe de enfermagem permanece na outra extremidade da maca para conduzir juntamente com o anestesista esse médico para a sala de recuperação. Então, isso é um critério muito importante que a equipe de enfermagem deve observar. O anestesista deve acompanhar esse transporte. Por quê? Porque o paciente acabou de terminar, acordar de uma cirurgia, e ele pode ali num trajeto pequeno ali de 10 metros ter alguma complicação, um vômito, alguma coisa assim. Então é muito importante a presença do anestesiologista nesse transporte. Deve ser de forma segura, mesmo que a unidade seja próxima à sala operatória. O que é essa questão de forma segura? Eu tenho que colocar o paciente na maca ou no leito, né? Muitas das vezes os blocos cirúrgicos já levam o leito da sala de recuperação. Então, vou voltar o slide aqui um pouquinho para vocês verem a questão do leito. Então, quando está próximo de terminar a cirurgia, o circulante de sala vem aqui e busca um leito da sala de recuperação. Então, leva esse leito para a porta da sala operatória e assim que termina a cirurgia, entra com o leito dentro da sala operatória, assim que o paciente está estubado, né, que terminou todo o procedimento ali, e passa o paciente, vai mobilizar o paciente da mesa cirúrgica para o leito da sala de recuperação. Qual que é o objetivo de fazer esse transporte já no leito? Evitar movimentação desnecessária do paciente. Porque se você coloca numa maca de transporte e depois vai com ele, chega na sala de recuperação, tem que tirar ele da maca de transporte e passar para o leito, você mobilizou o paciente uma vez a mais, sendo que você pode levar o próprio leito da sala de recuperação, ok? Como o paciente, né, ele está naquele finalzinho, acordou da cirurgia, é um momento considerado crítico, muitos pacientes ainda estão um pouco inconscientes, entorpecidos pelo próprio anestésico residual que está aí circulando aí, então ele tem diminuição dos reflexos protetores. Então, ao passar o paciente para a maca ou para a cama, a maioria dos blocos trabalham
já pegando a cama, o leito ali da sala de recuperação, imediatamente deve-se levantar as grades e travar essas grades. O técnico de enfermagem não deve, em momento algum, se ausentar de perto desse leito do paciente por qualquer motivo que seja. Se ele precisa pegar alguma coisa, ele vai pedir ajuda para alguém, porque o paciente, muitas vezes, ele acorda assustado, ainda está meio sonolento, pode ter um quadro de confusão, não saber onde está, tentar levantar da maca, e aí a gente gerar um acidente aí, e estaremos infringindo o quê? A meta internacional de segurança do paciente, que é a meta número 6, né? Aumentando aí a probabilidade do risco de quedas. Quando chega lá na sala de recuperação, o enfermeiro da sala de recuperação deve ser comunicado antecipadamente, né, quando as condições clínicas do paciente. Então, o circulante de sala ele vai lá, passa o caso para o enfermeiro, para a equipe de enfermagem, qual que é o paciente, qual que é a cirurgia, né? Dá uma passagem de plantão assim rápida de como ocorreu a cirurgia, para que o enfermeiro se prepare. A partir do momento que esse paciente chega na sala de recuperação, a admissão vai ser sistematizada em 3 etapas, que é a avaliação do ABC, recebimento do plantão e registro de informações e avaliação inicial. Primeira coisa, avaliação do ABC, né? E aí, uma coisa muito importante, assim que o paciente chega na sala de recuperação, que você, vamos voltar aqui mais uma vez na imagem do leito, que você chega com o paciente, saiu daqui, posicionou o leito no box aqui que o paciente vai fazer, a primeira coisa que deve ser feita é a monitorização desse paciente. Então, vai pegar o cabo, os eletrodos do ECG, vai monitorizar o ECG, colocar o manguito da pressão arterial, colocar o sensor de oximetria de pulso, nós vamos falar disso mais para frente, mas a primeira atitude é monitorizar esse paciente, porque aqui na sala de recuperação, o paciente estava monitorizado o tempo inteiro. Só que como a sala de recuperação pós-anestésica é próxima à sala operatória, né? Então, na sala operatória, ele estava sendo monitorizado o tempo inteiro. Você vê que a presença do anestesiologista, aqui pequenininho, é o monitor multiparâmetro. Então, o tempo inteiro da cirurgia, esse paciente estava sendo monitorizado frequência cardíaca, saturação de oxigênio, eletrocardiograma, frequência respiratória. Então, quando ele vai ser transportado, não faz o transporte com monitor multiparâmetro, não, porque geralmente a sala de recuperação ela é no mesmo nível do bloco cirúrgico, dentro do bloco cirúrgico, daquela estrutura do bloco cirúrgico. Então, encostei com a maca aqui, eu vou imediatamente monitorizar esse paciente. Então, a partir do momento que monitorizou o paciente, a primeira coisa que nós vamos fazer é a avaliação do ABC. O A verifica a abertura de vias aéreas. Então, por exemplo, se esse paciente está saturando bem, se ele chega na sala de recuperação já um pouco acordado, conversando, significa o quê? Que a princípio esse paciente não tem nenhuma complicação, nenhuma obstrução de vias aéreas. Depois eu vou verificar o B. O B é a ventilação. Então, o paciente que satura bem, ali 94%, 95%, esse paciente está ventilando bem. Então, também eu não tenho nenhum problema relacionado à ventilação. Além disso, eu posso ver coloração da pele, perfusão capilar do paciente. O C vai me falar de circulação. Como que eu sei se a circulação do paciente, né? Se o sistema cardiovascular tem algum comprometimento? Frequência cardíaca que eu obtenho através do sensor de oximetria de pulso e a pressão arterial. A equipe que realizou a cirurgia, o anestesiologista, o circulante de sala, o anestesiologista vai passar o caso para o enfermeiro, porque igual eu falei com vocês, na sala de recuperação, nós vimos na última aula, não tem a presença física de um anestesiologista. Então, mesmo o anestesiologista que acompanhou a cirurgia é o que vai ficar de referência caso o paciente tenha alguma complicação. A equipe de enfermagem também, ela vai passar o plantão, o caso do paciente. Por exemplo, esse aqui é o senhor José da Silva, 56 anos, pós-operatório imediato de laparotomia para apendicectomia. O paciente cirurgia transcorreu tranquila, o paciente não teve nenhuma
alteração, não teve hipotensão, não teve nenhum agravo durante a cirurgia. E aí o enfermeiro passa por uma avaliação inicial, que é coletar ali os valores visualizados no monitor, e nesse momento aqui ele vai aplicar a escala de Aldrete-Krolik, que nós vimos na aula número 6, e vai verificar a perfusão capilar do paciente, vai fazer a verificação do nível de consciência dele, o tipo de anestesia que foi usado. Então, tudo isso é feito na avaliação inicial desse paciente. Solicitar relato completo do paciente ao anestesiologista, que eu acabei de falar, e ao enfermeiro circulante de sala. O relato deve conter informações pré-operatórias, ou seja, antes de iniciar a cirurgia. Eu que estou na sala de recuperação, preciso saber todos os sinais vitais que o paciente apresentava antes do início da cirurgia. Ele tem algum exame laboratorial, radiológico? Esse paciente relatou ter alergia a algum medicamento, por exemplo, dipirona? Ele foi feita alguma medicação que houve algum efeito durante a cirurgia? Então, são informações importantes que a equipe de enfermagem deve coletar junto da equipe do anestesiologista e do técnico de enfermagem circulante de sala. Informações perioperatórias, né? O paciente tinha alguma deficiência de comunicação? Uso de algum medicamento? Esse paciente tomou algum medicamento que era de uso contínuo dele antes da cirurgia? Ele tem alguma limitação na mobilidade? Por exemplo, às vezes o paciente é um paciente sequelado de acidente vascular cerebral. Ele não movimenta o braço direito. Ele tem alguma prótese? Qual que foi a técnica anestésica usada? Foi anestesia geral? Porque anestesia geral, o paciente ele fica mais sonolento, mas ele consegue movimentar membros superiores e membros inferiores. Se já foi uma raquianestesia, esse paciente já vai, na hora que dá a entrada dele na sala de recuperação, esse paciente provavelmente não vai estar movimentando membros inferiores. Então, a avaliação ela é diferente, porque eu tenho que ficar atento à medida que eu vou avaliando o paciente para ver se ele já está recuperando o movimento dos membros inferiores. É bom frisar aqui que o paciente não tem que levantar a perna. Se ele mexer o pé, se ele conseguir fazer flexão do pé, já significa que a anestesia passou. Não basta isso, você tem que apertar o pé dele e ele sentiu o toque. Então, voltou a sensibilidade. Voltou o movimento, voltou a sensibilidade. Qual foi a duração da anestesia? A anestesia foi muito demorada, cirurgia muito longa. Tipo de cirurgia ou procedimento invasivo. Saber qual foi a cirurgia, para ver quais são as complicações que geralmente são inerentes a essa cirurgia. Por exemplo, paciente que é submetido a cirurgias no trato digestivo, ele tem uma probabilidade maior de ter náuseas e vômitos. Então, tem que ficar muito atento a essa questão aí. Houve alguma perda hídrica ou sanguínea durante a cirurgia? Foi estimada essa perda? Houve algum tratamento de reposição? Não foi reposto nada porque a pressão do paciente manteve-se estável. Por que isso? Porque quando chega lá na sala de recuperação, se o paciente começa a ficar hipotenso, você já tem uma linha de pensamento. Olha, foi falado pelo técnico circulante de sala que o paciente perdeu muito volume, então talvez seja um ponto a se pensar. É óbvio que para fazer uma reposição volêmica precisa da autorização do anestesiologista. Complicações que ocorreram. Teve alguma complicação? Como foi o tratamento, né? Qual foi a resposta do paciente? Estado emocional na chegada do centro cirúrgico, isso é muito importante. O paciente chegou no centro cirúrgico, paciente extremamente ansioso, agitado. Esse paciente, na hora que ele acordar por completo na sala de recuperação, é um paciente que tende a dar um pouco mais de trabalho e que vai precisar ter um pouco mais de jogo de cintura e paciência. Tem algumas sondas, sonda vesical de demora, então ficar atento, o paciente que sai da sala de operatório e chega na sala de recuperação com sonda vesical de demora, tem que ficar muito atento para ver se essa sonda está desclampada ou clampada, porque o correto é ficar desclampada na hora que chega na sala de recuperação. Sonda nasogástrica nasoentérica, para ver se tem que ficar aberto ou fechado. Ele tem algum outro tipo de dreno? Dreno de Penrose, dreno de Portovac, dreno torácico. Nós vamos ter uma aula só para falar desses 3 tipos de dreno. Acesso venoso periférico. Ele tem acesso venoso periférico, o acesso está datado, né? O acesso está funcionante, está pérvio. Ele tem um acesso venoso central. Então, todos esses pontos aí parecem simples, mas eles devem ser muito bem observados, tá?
Então, os dispositivos invasivos que o paciente pode ter, né? Sonda vesical de demora, dreno de Portovac, dreno torácico, sonda nasoentérica. Então, tudo isso vocês vão ver na aula aí de práticas clínicas sobre esse dispositivo. E são dispositivos que o paciente pode chegar na sala de recuperação com todos eles, tá? Está ocorrendo infusão de soroterapia, né? Carinha aqui, interrogação. Então, tem que vir a identificação do que está sendo infundido no paciente. Então, soro fisiológico, né? Então, nós vamos ver uma etiqueta de identificação. O que é preconizado ter nessa identificação? Então, ó, todo medicamento em infusão, através do soro, deverá estar identificado. Então, nome do paciente, leito e quarto, nome e volume da solução. Então, é só soro fisiológico, 500 ml. Teve alguma medicação acrescida? Colocou uma ampola de glicose, não colocou nada. Qual que é o gotejamento? São 30 gotas por minuto. Que hora que iniciou? Qual que é a hora que vai terminar? A data e horário. Nome legível e assinatura do funcionário que instalou. E aqui fica uma dica: nunca identifique aquilo que você não preparou, tá? Isso é uma coisa muito séria. E quando você identifica algo que não foi preparado por você, você corre um risco muito grande de assumir a responsabilidade por algo que você não fez. A mesma coisa, então, alguns hospitais trabalham com uma etiquetinha padronizada, tá? Acesso venoso periférico, né? Então, acesso venoso periférico, ele tem que estar identificado com o quê? Número do gel, data e hora e nome legível de quem fez a punção do acesso, tá? Isso é obrigatório. Se você receber um paciente na sala de recuperação e não tem esses dados aqui, exija do técnico de enfermagem que faça o preenchimento e coloque uma etiqueta, né? Então, ó, data e hora da punção, calibre do dispositivo usado, ou seja, o gelco, né? Nome legível de quem puncionou. Então, todo o acesso tem que estar devidamente identificado. Então, o relato detalhado das condições do paciente. Então, justamente aqui nós estamos falando o quê? Da meta internacional de segurança do paciente, meta número 2, uma comunicação efetiva. Tudo aquilo que o circulante de sala achar que é necessário colocar na sua evolução, na sua anotação de enfermagem, ele deve colocar, e na hora que ele vai passar o caso para a equipe da sala de recuperação, ele vai também pontuar esses casos. Então, tem que ter uma comunicação efetiva para que o cuidado siga de forma mais segura, tá? A avaliação inicial, ela vai ser craniopodálica, né, da cabeça para os pés, e qualquer que seja o sistema de avaliação, deve-se monitorizar os sinais vitais imediatamente na admissão e depois avaliar o ABC, começando a avaliação pelo sistema respiratório. Então, quando eu vou monitorizar o paciente, eu tenho vários acessórios do monitor multiparâmetro que eu devo posicionar no paciente. Então, tem ali, ó, sensor de oximetria de pulso, que me fornece a saturação de oxigênio do paciente, a frequência cardíaca dele. Eu tenho o cabo ali do eletrocardiograma, que vai me fornecer ali o traçado cardíaco do paciente. Eu tenho em alguns monitores, tem também um sensor de temperatura, e eu tenho um manguito da pressão arterial. Então, eu não tenho como colocar todos ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho várias pessoas ali atuando. Tudo bem, vamos pegar. Mas vamos pegar uma situação crítica que é você e Deus admitindo esse paciente, um plantão tumultuado. O que você vai posicionar primeiro e por quê? Você vai posicionar primeiro o sensor de oximetria de pulso, porque ele é rápido de posicionar, você vai só abri-lo e colocá-lo na polpa digital de qualquer um dos dedos. Em questão de segundo, ele vai te dar dois parâmetros importantíssimos: saturação de oxigênio, que te dá um parâmetro relacionado ao sistema respiratório, e ele vai te dar a frequência cardíaca do paciente, que te fala da situação cardiovascular do paciente. Então, muito importante você ter esse macete aí. Primeira coisa, posicionar sensor de oximetria de pulso, que ele te dá informações de dois sistemas de suma importância: sistema cardiovascular, sistema respiratório. Depois você vai colocar os eletrodos e ECG, vai posicionar o manguito e vai acionar o monitor. Até porque o manguito que é colocado, que é um método automatizado, que eu não sei se no paciente crítico como vocês já chegaram nesse ponto, né? Quando você posiciona o manguito ali, que monitora a pressão arterial de forma não invasiva, ele vai levar ali
né, uns 1 minuto mais ou menos para insuflar. Então, você demora um tempo muito precioso para obter informações desse paciente. E 1 minuto numa admissão pode significar um paciente parado, ok? Então, por isso, posicionar primeiro o oxímetro de pulso. Sistema respiratório. O que vai ser avaliado? Frequência e ritmo respiratório, né? A ausculta dos murmúrios vesiculares, né? Então, é o som normal do ar entrando e saindo dos alvéolos pulmonares, verificação do nível de saturação de oxigênio, e aí você verifica a necessidade de suporte artificial de oxigênio. Geralmente, os anestesiologistas, na maioria dos pacientes, já começa ali os primeiros 30 minutos, primeira hora, com pelo menos 1 litro, 2 litros de oxigênio para o paciente, né? Para manter uma saturação bacana ali, tá? E aí a enfermagem ela vai controlando, ela vai reduzindo o valor de do fluxômetro ali do oxigênio, até ele perceber que o paciente está saturando bem sem oxigênio. Ele vai comunicando tudo que ele for feito ali para o anestesiologista. Sistema cardiovascular, verificar a frequência e ritmo cardíaco, a pressão arterial comparada com leituras do pré-operatório, isso é muito importante. Por isso que o pré-operatório do paciente tem que ser muito bem feito, com valores fidedignos, nada de inventar valores, porque lá na sala de recuperação pós-anestésica, eu tenho que ter uma base, qual que é a pressão arterial que o paciente deu entrada, porque às vezes o paciente é aquele paciente ali, né, a pressão dele é 90/60, e ele vive bem com essa pressão arterial. Então, se ele chega na sala de recuperação com a pressão 90/60, ele está dentro da pressão arterial basal dele. Agora, se você pega um paciente 90/60 e no pré-operatório lá, alguém colocou lá 125/85, esse paciente caiu demais a pressão arterial dele. E às vezes vai fazer um volume ali desnecessariamente, tá? Temperatura corpórea, coloração da pele, que me fala muito da perfusão desse paciente, os periféricos, principalmente quando eu lido com cirurgias em membros, tá? Função neurológica, né? O que se avalia na função neurológica? O paciente reagiu, acordou da anestesia, obedece a comandos, né? Sr. José, levanta o braço direito. Sr. José, abre os olhos. Ele está orientado. O que ele está orientado? Ele sabe onde que ele está, o que ele foi submetido a uma cirurgia. Consegue mover todas as extremidades. Lembra aqui, ó, lá na escala de Aldrich-Krolik, tem a avaliação, né, do sistema muscular, tem a avaliação do sistema nervoso. Alterações na função neurológica em relação ao pré-operatório. Está vendo mais uma vez aqui a importância de um pré-operatório bem feito? Função renal, nós vamos verificar aqui o balanço hídrico do paciente. Então, tem que ver os acessos, o que está infundindo, o que está tendo de perda, né? Então, dentro de práticas clínicas, aí vocês vão estudar balanço hídrico também e ver todas as presenças de sondas, drenos, né? Avaliar se a coloração, a quantidade, a consistência dos fluidos eliminados. Então, você verifica lá na sonda vesical de Demora, a urina está bem clarinha, então, beleza, o rim está funcionando tranquilo, está infundindo. Então, o balanço hídrico, ele comparado com a pressão arterial também, ele te fala, o paciente que está retendo muito líquido, né? Então tem que ver, o paciente está tendo edema, o paciente foi feito pouco volume. Então, porque se o paciente começa a ficar hipotenso, a tendência do nosso organismo, né, sistema nervoso central, é liberar um comando para o rim vai fazer o quê? Liberar o hormônio antidiurético. Então, mais para frente, nós vamos bolar uma aula para falar de forma mais detalhada sobre esse assunto. E, por fim, né, observação do curativo do sítio cirúrgico. O curativo não é ferida operatória. Você admitiu ali um paciente, então você já monitorizou o paciente, já fez aquela avaliação inicial. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar o curativo no sítio cirúrgico. O paciente passou por uma laparotomia exploradora. Então, o que você vai fazer? Você vai no curativo do sítio cirúrgico desse paciente e vai observar o curativo. Você não vai retirar o curativo para ver ferida operatória. Uma coisa é você observar o curativo. O que você vai observar nesse curativo? O curativo está limpo e seco? Então, está lá a presença da gazinha branquinha, da gase branquinha, bonitinha? Ou o curativo já tem presença de sangramento? Se tiver presença de sangramento, também você não vai tirar, você vai chamar alguém da equipe cirúrgica. Por que é importante verificar o curativo? Porque passado vamos supor, passou 40 minutos, 45 minutos, o paciente
evolui com uma hipotensão. Então, a hipotensão ela pode estar relacionada a uma hemorragia interna, uma hemorragia externa. Então, você volta lá e verifica o corativo. Vamos supor que daí 45 minutos, na admissão, o corativo estava limpo e seco. 45 minutos depois, o corativo estava bem embebecido em sangue, bem úmido de sangue. Então, você já chama o anestesiologista ou alguém da equipe cirúrgica para avaliar. Às vezes, o paciente está tendo uma hemorragia né, sítio cirúrgico ali. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, não é retirar o curativo para ver a ferida operatória. A retirada de curativo vai ser 24 horas depois, pela equipe cirúrgica, lá na unidade de internação do paciente, na unidade de origem dele. Geralmente, os cirurgiões, eles gostam de acompanhar a primeira troca de curativo, tá? Mas é importante você verificar. Então, vai anotar como? Admite o paciente pós-operatório imediato de laparotomia exploradora, curativo na região tal, né? Você vai ver onde está a região ali na abdômen, né? Por exemplo, região hipogástrica, alguma coisa assim. Apresenta-se limpo e seco, pronto. Isso é importante, porque se o paciente evolui com uma hipotensão, alguma coisa, você voltou no curativo, ele está úmido de sangue, pode ser uma hemorragia externa, tá? Todas essas informações devem ser registradas detalhadamente na folha da SAEP, Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória do Paciente. Nós finalizamos aqui a nossa aula número 7. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.